Olá, boa noite! Últimos dias de 2025. Passou rápido, né? É aquela hora de recapitular, fazer um balanço da vida. Você já entrou nessa contagem? Bom, pro Metrópolis foi um ano muito bom. Nossos encontros passaram a ser maiores, com muita arte e cultura na TV aberta. A gente só tem que agradecer. Por isso, agora a gente continua revendo os nossos encontros com artistas, músicos, personalidades da arte brasileira. Uma delas é Andréa Beltrão. Sucesso de crítica e um fenômeno de público, o monólogo Lady Tempestade foi, sem dúvida, uma das mais bem-sucedidas montagens teatrais do ano. Yara de Novaes dirigiu Andréa Beltrão nessa peça inspirada nos diários da advogada pernambucana Mércia Albuquerque. A peça Lady Tempestade traz de volta do esquecimento a história da advogada pernambucana Mércia Albuquerque. Foi numa madrugada de tempestade que eu recebi a primeira ligação sobre Mércia. Ela dedicou parte de sua vida na defesa dos presos políticos na ditadura brasileira. Às vezes, as pessoas contam histórias para entender a história. Andréa Beltrão vive uma personagem que, na atualidade, recebe e lê os diários de Mércia. Eu não queria ter recebido esse diário, mas agora que eu recebi, eu não tenho mais como fingir que eu não li o que eu li ou fingir que eu esqueci o que eu li. Eu cheguei aos diários dela que o Roberto Monte tinha disponibilizado no DHNet. Eu li alguns trechos, fiquei louca com esses trechos. Como que a gente vai adaptar um diário? Porque a natureza da dramaturgia é outra, né? São naturezas diferentes. Duas coisas muito estranhas aconteceram comigo. A primeira é que eu comecei a escrever outro diário, o diário de um diário. Deve ter sido um problemão para a Silvia pegar esse diário e a gente faz uma peça disso aí, Silvia. O diário de um diário, 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 o diário de um diário. Muito bem. Mas ela teve um pulo do gato imenso, que para mim, acho que para ela também, que é quando ela diz, vou fazer a peça em 3 tempos. Essas coisas acontecem, aconteceram, acontecerão, ou não. E esses tempos verbais, eu acho que né, muito... para a gente abriu um lugar cênico, né, para a gente. Assistindo, vendo, a gente entra realmente nessa espiral e algumas vezes a gente se vê como Mércia, algumas vezes a gente se vê como a personagem a ponto, algumas vezes a gente não sabe se é a Mércia ou se é a personagem que está ali falando. Sim. O passado e o presente se confundem completamente. Sim. Essa é a história de um certo diário que eu recebi numa certa madrugada de um certo R. Eu vou chamar ele sempre assim, de R. Eu serei A. F. R. E assim por diante. Essa A. que pode ser atriz, Andréa, nós todos, qualquer um de nós, é o nosso incômodo diante da nossa sensação aterradora de inutilidade e de não saber o que fazer diante de coisas tão dramáticas, trágicas. Eu me tornarei outra pessoa no dia 2 de abril de 1964. Como é que uma mulher como essa, que queria ser professora primária, acaba se envolvendo numa luta desse tamanho? No dia em que assistirei Gregório Bezerra, um homem de quase 70 anos, será amarrado a um jipe e arrastado por canalhas pelas ruas de Casa Forte, um bairro do Recife, 1h da tarde, as crianças voltando da escola, rua cheia. Ela vê o Gregório sendo torturado na rua, em frente a uma escola. Arrastado de cueca, com cordas no pescoço. O Gregório já estava com os pés todos queimados de ácido sulfúrico, a cabeça toda machucada. E ela olha e diz assim, eu acho que eu vou cuidar disso. Eu vou defender essas pessoas. E ela fala, no dia 2 de abril de 1964, eu me tornei outra pessoa. E isso é a gênese que ela reconhece de si mesma, né? Mãe, chegou essa encomenda para você. Meu filho. É o meu filho.
E você, mãe no palco também, aqui com o seu filho. A gente tem cenas pequenas, mas são lindas. Passado, presente e futuro atravessam a gente aqui agora. O Chico é um rapaz de 20 e poucos anos, que não viveu nada disso. Que, né, a gente nasceu nos anos 60. Quando a gente estava na prospecção, muitas vezes ele ficava muito emocionado e muito impactado com tudo aquilo. E ele traz todo o seu conhecimento musical para ajudar a habitar esse espaço, né, da concretude. Pela Rua do Rangel, menina, eu conheço você. Eu sei que vocês parecem até que já filmaram. Vai virar filme mesmo? É um filme, não filme, um filme. A gente filmou lá no Teatro Poeira, a gente fez um filme baixo orçamento, a gente fez com iPhone, mas ainda não tem data. Não tem data. Não. Lady Tempestade veio de onde? O nome, o título? O Lady Tempestade veio de uma fala da Mércia. A minha mãe é bonança. Eu não. Eu sou outro negócio. Eu sou Tempestade. Cara a ponto. Já que você pretende continuar comigo, eu quero lhe pedir uma coisa. Eu quero que você me chame de Lady Tempestade. Viu? Um dos nossos convidados este ano no estúdio foi o escritor Milton Ratum, um dos maiores romancistas brasileiros. E ele lançou o livro Dança de Enganos, uma obra em que memória, exílio, liberdade e autoritarismo se entrelaçam num drama familiar marcado pela ditadura. Neste último volume da trilogia, não é Martim, jovem paulistano, quem narra suas histórias como nos outros livros. A voz agora é da mãe dele, Lina, que revisita o passado e a sua relação com o filho. Bem-vindo, Milton. Muito obrigado. Que prazer. Obrigada por esse livro também. Eu que estou aqui acompanhando essa trilogia, estava esperando esse fechamento. Numa trilogia que deu um trabalhão para você. Então, começou com A Noite de Espera, depois Pontos de Fuga, e agora a gente está com Dança de Enganos. Como é que foi para você esse processo de conviver tantos anos, eu fico pensando, né? Com essa história, com esses personagens, para finalmente agora chegar no terceiro volume? Nem foi tanto tempo, só 18 anos. Só 18, então, pois é, Milton. Deu para pensar em muitas coisas. É claro que você não passa o dia e a noite escrevendo, né? Você tem a vida toda, teve a pandemia, teve, enfim, 1000 problemas lá atrás. Mas eu comecei esse projeto em 2008, no começo de 2008, quando eu terminei uma novela chamada Órfão do Eldorado. E retomei, na verdade, esse projeto que era do ano de 1980. Uau! Que você tinha parado um pouco com ele. Foi na Espanha que eu comecei a pensar nessa trilogia. E aí eu achei que devia esperar o tempo passar, porque ela fala de um momento que naquela época, em 1980, era um passado muito recente. Então, a literatura fala de um passado mais distante, né? Pelo menos eu vejo assim. Eu não sei escrever sobre ontem, então eu prefiro deixar o tempo passar para que a experiência fique mais depurada, para que a gente esqueça de certas coisas e depois se lembrar com a ajuda da imaginação. Ah, sim. Porque a imaginação é fundamental. É a literatura, é a ficção, né? É a ficção. É bonito porque uma personagem aqui diz um pouco sobre isso, né? Ela fala sobre esse aquietamento das nossas memórias, deixar condensar isso para que a gente consiga entender melhor. Tem uma questão nesse livro aqui muito interessante, que é essa voz narrativa. Nos primeiros 2 volumes,
a gente tem esse garoto, a gente começa a acompanhar. É ali, no começo, é um romance de formação, né? Porque ele é muito jovem, tem ali 14, depois 15, a gente vai acompanhando ele em todo esse período. Então, é essa voz desse jovem olhando para o mundo, olhando para o Brasil da ditadura, olhando para um pai opressor, olhando, tentando viver ali com a ausência dessa mãe depois de uma separação traumática que essa mãe tem com esse pai. Mas nesse último romance, você traz pra gente a voz dessa mulher, que nos outros volumes era citada, que nos outros volumes era sentida pela sua ausência. E agora, a gente como leitor poder ouvir a voz dela, queria que você falasse dessa escolha e o que essa voz traz sobre esse período que você narra, antes narrado por um jovem e trazido por uma mulher mais experiente agora. É que a mãe merece todo um livro, né? Só ela, a voz dela. E ela desaparece num certo momento da vida do filho, do Martim, e nenhum dos dois sabe o destino de cada um, né? Então esse é o nó, vamos dizer, é o drama moral de cada um, né? Quer dizer, a busca do filho, a busca da mãe, e nenhum dos dois sabe onde o outro está. E alguns leitores perguntavam, e a mãe? Eu dizia, bom, a mãe, ela vai aparecer. E vai aparecer em sua, enfim, talvez em sua plenitude, né? Com a sua voz, com a sua consciência, com as suas lembranças, com os seus impasses, com seus sofrimentos, com as suas dores, com o seu prazer, com o amor, com tudo. Então, eu planejei, isso foi planejado lá atrás, mas à medida que eu ia publicando cada livro, cada volume, eu alterei muitas coisas, acrescentei, isso é normal, né? Porque você escreve 800 páginas e depois, quando você vai dividir para publicar, você relê, e já passou tanto tempo que você dá vontade de você reescrever. E foi o que eu fiz, por isso que foi demorando. E agora a voz dela aparece, mas aparece também com a voz de outros, né? Porque ela escuta também, né? Então ela não sabe onde o filho está e ela se encontra... Bom, não vou falar muito para não dar... Porque tem uma trama que é muito bem armada ali para a gente ir descobrindo o que realmente foi... Porque é um livro que vai trazendo esclarecimentos de outros pontos dessa... Isso, se eu puxar um fio, aí toda a rede se move, né? Onde você puxa um fio, a rede toda se move. Mas enfim, quer dizer, é também uma homenagem a Minas, aos escritores mineiros, aos poetas e cronistas mineiros, e a uma cidade mineira que eu adoro, que é Ouro Preto. Então tem a minha relação também com a literatura brasileira, com a nossa literatura surgiu em Minas, né? Os poetas da Arcádia, do século XVIII, aliás, grandes poetas, e isso também tem a ver com a minha visão da literatura brasileira, com alguns autores e autoras que eu, vamos dizer, cultuo há muito tempo, né? E com essa voz também feminina que eu comecei o meu trabalho literário com um romance narrado por uma mulher, O Relato do Certo Oriente. Então, de um certo modo, é uma volta, sem ser nostálgica, mas é uma volta, vamos dizer, é um laçamento, assim, é um enlace com aquilo que eu comecei. É bonito que você disse, inclusive, para mim aqui nos bastidores, é uma das minhas personagens prediletas. Eu gosto disso. Eu acho que ela é. Ela é? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, ela vamos dizer, ela surgiu como uma necessidade mesmo, né? E quando vamos dizer, quando vem de alguma coisa interior e profunda, eu acho que é isso que passa um certo conteúdo de verdade, né? Pra gente também se conectar a ela. Vocês querem se conectar a essa mulher? Eu separei um trechinho bem do início do livro, não tem spoiler, mas pra gente ouvir um pouco dessa voz e dessa memória. Tua vida ainda é um mistério. Quem proíbe o nosso encontro? Que demônio é esse? Reli essas frases da última carta. Meses depois, Martim me enviou outra. Uma folha com uma caligrafia de inseto,
Acho que para não ser lida, ou para não ser lida por mim. Apenas a data timbrada no envelope era legível, 5 de dezembro de 1972. Palavras ocultas podem nos separar para sempre. Essa folha interrompeu a correspondência. Mas o tempo de silêncio tem uma história. Por isso decidi escrever sobre minha vida e a das pessoas ao meu redor, embora ainda desconheça o demônio que proíbe o encontro com meu filho. Tá aí a voz dela um pouco para a gente ouvir. Interessante nessa relação entre mãe e filho, e esse livro você também traz uma relação entre mãe e filha, né? Porque ela se relacionando com a mãe dela. Então a gente tem esse período da ditadura no Brasil, da opressão, tempos escuros, sombrios, mas a gente tem essa semente do mal dentro da família, né? Sim. Essa que é a história. E essa família é atingida por essa semente do mal. Então, a opressão que está no Brasil também está dentro dessa família. Né? Sim, eu quis, aliás, desde o início do meu trabalho, eu quis relacionar vamos dizer, esse núcleo pequeno, que é a família, com o Estado. Né? E como que isso, vamos dizer, essa relação que às vezes é muito opressiva, né? Quer dizer, a minha geração, uma parte da minha geração viveu esse drama, né? Quer dizer, de ter liberdade afetiva, amorosa, sexual, profissional, porque não era assim. Claro, teve essa virada de 68 que mudou tudo. Que mudou tudo e ainda está em movimento, né? Quer dizer, isso aí não acaba. Então, foram coisas que me marcaram muito, né? Inclusive de uma opressão muito cruel, né? Eu lembro que alguns leitores me perguntaram, mas essa mãe do segundo volume que manda prender a filha e interná-la numa clínica, como que isso pode acontecer? Eu falei, isso aconteceu com uma amiga minha, né? Quer dizer, uma história que eu vivi, que eu de perto, porque ela era uma amiga, morava na mesma república, por sinal, a república da Fidalga. Aliás, você, nesse livro, vai passando por muitos momentos da sua memória, junto com a imaginação que você já disse aí pra gente. Sim, então essa relação da família com o Estado é uma relação, vamos dizer, que, às vezes, muito, muito opressiva, né? E as pessoas devem entender que a liberdade é a liberdade que você deve ter em casa e a liberdade em relação ao Estado também. Claro. Sem censura, sem vigilância, sem opressão, sabe? Sem, sei lá, ameaças, sem agressão física ou verbal. Quer dizer, claro. Você deve viver livremente, né? Livremente e ser responsável pelos seus atos. Né? Essa nossa... Claro. E os personagens estão nessa busca, né? Você está me falando isso. Tem essa busca o tempo todo, de viver no seu país de uma forma mais justa, de falar, de poder ter liberdade e dentro das relações, né? Sim. Das relações. E esse romance, Adriana, ele tem uma coisa, vamos dizer, que lembra um pouco, vamos dizer, a trama de um romance policial. Porque há alguns segredos e algumas coisas que não podem ser desvendadas ou que não podem ser reveladas. Então, ela vai tendo consciência do que ela é e dos outros, do irmão, do novo companheiro dela, da mãe, inclusive, das mulheres que trabalham na casa, né? Ela vai tendo essa consciência aos poucos, né? E se surpreendendo com aquilo que ela não sabia. Né? Por isso que é uma dança de enganos, porque o engano é também aquilo que não foi pensado. Sim. É o impensado. Claro. Né? É aquilo que você não percebe ainda, não conseguiu desvelar. Né? Então, só no fim é que as coisas começam vamos dizer, a ser desveladas. Né? Claro. Mas também para deixar a gente também pensando em outras questões, né? É um fim que também abre para a gente pensar em outras questões. Estou aqui no final da nossa entrevista, vou pedir para você rapidamente, você vai gostar que seja rapidamente, para você comentar sobre a sua
quase, quase ganhou o Nobel, Milton Ratum. Sério? Quase, foi por pouco. Se fosse pela nossa torcida, foi por pouco. Se fosse pelos meus leitores, minhas queridas leitoras, professoras e professores, enfim, pela própria Academia Brasileira, assim. Mas eu sabia que era eu não tinha ilusões, eu acho que foi, nem sei, eu acho que foi uma instituição estrangeira que me candidatou ou falou do meu nome, enfim, mas eu não tinha esperança e nem fiquei eufórico. A gente ficou mais que você, talvez. Porque também os prêmios, você sabe, tudo isso te desconcentra. Eu estou no meio de um outro trabalho, já comecei um outro livro há algum tempo. Então, se eu parar para pensar, né? E olha, vou ser sincero com você e com os telespectadores, a Academia Sueca já devia ter dado um Nobel para o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, para o Guimarães Rosa, para Clarice Lispector. Eu só vou citar 3, para ser modesto, que são 3 escritores poderosíssimos. Muito melhores do que a maioria dos escritores e escritoras que já ganharam. Eu digo isso sem nenhum chauvinismo, sem nenhum ranço de nacionalismo. Isso é sabido pela crítica brasileira e internacional, e são 3 grandes escritores. Por que não deram para nenhum deles? Ainda. Eu acho que talvez essa é a pergunta que a gente tenha que fazer, mas a gente vai, e eu acho que essa sua pergunta tem que reverberar para que a gente possa, nos próximos prêmios, talvez ter essa representação da literatura brasileira, né? Que ganha cada vez mais espaço no mundo, que sempre teve esse espaço. Que ótimo, né? Os escritores as obras estão sendo traduzidas em muitos países. E isso é muito bom para a cultura brasileira. É muito bom para a cultura brasileira e para o Metrópolis ter você aqui, Milton Ratum. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Uma boa caminhada, porque tem muitos lançamentos e feiras para a gente discutir esse livro com você. Muito obrigada, Milton. Eu que agradeço, obrigado. Viva a literatura brasileira! E no próximo bloco eu te mostro um dos álbuns de rap mais elogiados do ano. Diamantes, Lágrimas e Rostos pra Esquecer, do rapper BK. É daqui a pouco. O rapper Abebe Bikila, também conhecido como BK, é do Rio de Janeiro e lançou um dos álbuns mais elogiados do ano. Diamantes, Lágrimas e Rostos pra Esquecer tem uma produção refinada e samples de Milton Nascimento, Djavan, Evinha, Fat Family. É um álbum que tem crítica social, mas também é uma viagem íntima de um artista que transforma as suas vivências em poesia. Diamantes, Lágrimas e Rostos pra Esquecer. Esse nome é bonito e já traz muitas camadas. Eu acho que a gente pode começar por aí, né? É um caminho que você tem que seguir e um pouco de libertação. Acho que o disco fala um pouco disso, tá ligado? Que o nome consegue transmitir bem isso. E eu tento sempre fazer isso nos trabalhos todos, que o nome realmente faça sentido com a história que está sendo contada e tal, com o conceito do disco. Você tem uma ligação com o cinema, mas eu acho que também a música e essa vontade de contar histórias, de ter um roteiro, é algo que também você gosta muito de fazer, né? Eu gosto muito de criar ali dentro, ou histórias minhas, ou história de pessoas assim próximas, mas a partir dessas histórias criar personagens e conseguir, dentro dessa história realmente baseada em fatos reais assim, mas criar uma ficção a partir disso, tá ligado? Eu aprendi isso com a minha mãe, quando a minha mãe me ensinou a escrever e tal, porque eu sempre viajei muito assim nas minhas ideias assim, então sempre sou aquele moleque que ficou olhando assim, quando eu era criança, eu ficava olhando, viajando as coisas e pum. Às vezes desenhava, às vezes escrevia, mas na escrita foi onde eu acredito que eu me encontrei mesmo. Então acho que todo rapper ele tem esse um pouco de cineasta ali. Aqui na terra é a passagem e você é o personagem. Essa criação da minha mãe, com certeza, me deu não é só consciência, né? Mas a partir disso
aprender a se proteger de certa forma. Tem a proteção, mas tem a valorização de quem você é, né? Mano, nem tudo são flores. Mano, nem tudo são flores. Meu nome é Bebe Bikila. Não, maneiro, a Bebe Bikila, o resto Costa Santos, tá ligado? Eu falei, pô, eu tô quase tirando isso e deixando só a Bebe Bikila. É um nome de um atleta que mudou a história também do esporte lá na Etiópia. É um nome que já, de certa forma, já faz um resgate realmente à nossa cultura matriz, assim, né? Nesse amadurecimento também, um artista que cada vez mais está juntando referências. As referências da infância vão se juntando às referências desse homem que está transitando pelo mundo. Deve ter um processo para cada faixa, mas são músicas que te inspiraram a escrever ou você escreve e busca esses samplers? Tem de tudo um pouco, né? Não tem um caminho certo assim, primeiro sampleia, depois... Todos esses momentos aconteceram no álbum, tanto de eu escrever alguma coisa e pensar num sample junto com os amigos. Eu falei pro cara, acho que esse sample funciona aqui, vamos trazer isso para essa música, para essa letra, quanto o caminho ao contrário. Também teve muita coisa do disco que, a partir do momento que os moleques me entregavam a produção, o sample ali, eu começava a escrever a partir disso. Interessante, né? No caso do Djavan, muita gente conhecia essa música. Também tem um trecho do Sam. Não adianta chorar. E as pessoas lembram de casa. A música preta faz a gente lembrar da nossa casa. Né? Exatamente. Nessa construção eu também queria passar um pouco dessa sensação, porque era o que eu ia sentindo fazendo disco. Que é isso, músicas que a minha mãe botava pra gente ouvir quando a gente era criança. Queria falar um pouco dessa mistura de sonoridades do seu disco, pensando também um pouco na sua formação e no que você vem bebendo aí, né? Desde o início, eu já ouvi você dizer que você poderia bem ser um MC de funk. Como é que é isso? É isso, eu fui nascido e criado em Jacarepaguá, tá ligado? Onde a minha galera ali, né, vamos falar, minha bolha ali, né? É isso, a gente só ouvia pagode funk. E quando a gente vai fazer a música, a gente vai sampleando toda, além de samplear disco, além de samplear a música, a gente vai sampleando nossas vivências também. Sem sombra de dúvidas, eu sou um pedaço de tudo isso. Esse foi o Metrópolis de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta às 11 da noite. Um grande beijo. Tchau, tchau. Quem não quer mais jogar sou eu. Não vim aqui pra me rebaixar. Chame alguém pra tomar meu lugar. Não quero mais ouvir essas coisas sem sentido. Quem não quer jogar sou eu. Não vim aqui pra me rebaixar. Chame alguém pra tomar meu lugar. Me deixe desenhando essas coisas sem sentido.